E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje o vídeo é muito especial, é uma ode a uma das minhas autoras favoritas, que pelo título vocês já devem ter percebido qual é, a Amy Harmon. Eu, diferentemente do vídeo que eu fiz sobre a Colleen Hoover, esse eu não tive como ranquear os livros dela, porque todos os livros eles ganharam 5 estrelas. E o que eu decidi fazer? Eu fui por ano em que eu li, né? Por ordem de leitura, do primeiro ao último que eu li, do mais recente, do mais antigo ao mais recente. E eu espero que vocês gostem, porque eu vou contar um pouquinho também sobre a história de cada livro pra vocês, tá certo? Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre a Amy Harmon e suas histórias, vem comigo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, gente. O primeiro livro que eu li da Amy foi o Beleza Perdida. Eu li ele no ano de 2015. Ele conta a história do Ambrose e da Fern. Ele é um novo adulto. Ele começa com eles, vem mostrando, na verdade ele é um romance e ele vai mostrando as fases da vida de cada um, né? Mostra lá a Fern ainda novinha, o Ambrose também, conforme eles vão crescendo até o momento em que eles estão ali atual, né? Onde a história vai se desenvolver mais, que é com eles lá entre os seus 18 para 20 anos, mais ou menos nessa fase, né? O que acontece? A Fern, ela sempre foi um patinho feio, assim, basicamente, né? E ela cresceu num ambiente que ela era relativamente até protegida pela família, ela teve uma família muito que a protegeu muito bem, ela teve bons amigos, mas ela nunca foi bonita. E isso também não fazia muita diferença, assim, na verdade. Ela era uma pessoa feliz, né? E o Ambrose não, o Ambrose ele já era aquele cara, o mais bonito da escola, o que chamava a atenção. E chega um momento quando eles estão lá terminando o colégio, todos eles se alistam. O Ambrose e seus amigos eles vão fazer, eles se alistam, eles vão pro exército. E ali acontece uma determinada situação em que o Ambrose ele retorna e ele retorna diferente. Ele retorna completamente mudado e aquela pessoa feliz que ele era, ele já não é mais. É quase como se recontasse a história da Bela e a Fera. O Ambrose era a Bela no início do livro, depois ele se torna a Fera por conta da situação que acontece com ele, que é bem difícil mesmo. E eles vivem numa cidade pequena. Quando ele retorna para a cidade dele, anos depois, a Fern já é diferente também. Ela é uma jovem, né? Uma jovem mulher. E ela tá muito diferente, ela tá muito mais bonita. E eles vão se aproximar por conta do local onde eles trabalhavam, né? O horário em que eles trabalhavam ali vai aproximá-los. E muita coisa vai acontecer para uni-los mais ainda, né? E é uma história muito linda, muito profunda, muito tocante. Esse livro ele tem o melhor epílogo que eu já li na vida. Eu me identifico muito com a Fern, não é em questão de beleza nem nada disso não, mas a personalidade dela e a história da vida dela, né? Tem coisas ali que bateram muito com a minha vida pessoal, então ela tem um espaço muito preservado no meu coração. A Fern é uma das minhas personagens favoritas da Amy. E, gente, sério, o epílogo desse livro, eu falo pra todo mundo, o epílogo desse livro é a coisa mais linda desse universo. E eu indico muito essa história pra todo mundo. Ele é muito emocionante. E uma coisa que eu acho mais bonita ainda nesse livro é que, fora o aspecto do romance, ele tem uma coisa na questão da amizade que é muito forte. Ela foi criada junto com o primo dela ele tem deficiência física, então existem mais questões ali que envolvem essa relação deles de amizade e eles são muito unidos. Essa amizade é uma das amizades mais lindas que eu já li em um livro, né? Ela também tem uma outra amiga dela, uma das melhores amigas dela, que também elas têm uma amizade muito forte. E esse livro, eu posso dizer pra vocês, mais do que o aspecto do romance e dessa coisa da Bela e a Fera, etc e tal, e do como o amor ele pode nos suavizar apesar das dificuldades da vida, é uma
elevação à amizade, sabe? É uma ode à amizade, porque as coisas vão acontecendo aqui e a gente vê como a amizade ela foi determinante em diversos aspectos desse livro. É um livro muito lindo, eu indico muito. Você provavelmente vai chorar quando ler. O segundo livro que eu li da Amy, eu li ele em e-book, depois eu ganhei o livro físico. Ele tá aqui embaladinho porque eu só tiro da capa do plástico quando eu leio ele. E eu ainda não reli o livro físico, que é o Infinito Mais Um, que conta a história da Bonnie e do Finn. Aqui já é uma... a gente vai ler um pouco sobre... é uma releitura da história de Bonnie e Clyde. E é bem diferente da história deles, obviamente, mas também é uma viagem de carro. A Bonnie e o Finn, eles acabam indo numa viagem de carro porque a Bonnie, ela é uma cantora country, que é bem famosa, e ela tá assim num momento da vida bem delicado mesmo, e quando ela encontra o Finn, que ele é um ex-presidiário, ele tinha acabado de sair da prisão, ele tá viajando de carro, e ela meio que se joga ali no caminho dele, né? E eles passam a viajar juntos, né? E ela, como ela é famosa, as coisas vão tomando proporções maiores do que deveriam, entendem? E a história deles é bem emocionante porque a gente vai viver uma aventura com eles. E eu falo isso até na minha resenha. Quando você terminar de ler esse livro, você vai levantar uma plaquinha e vai dizer: eu acredito em Bonnie e Clyde, eu acredito em Bonnie e Finn. Porque a história deles é linda demais. Tudo que mais as questões psicológicas e emocionais que eles vão passando, a gente relembrando a história, ouvindo e entendendo a história da Bonnie, o que aconteceu com o Finn para levar até onde ele estava, para onde ele está indo. A história deles sim, é para arrebatar o nosso coração. Eu amei demais esse livro e fica muita indicação, tá bom, gente? O terceiro livro que eu li, quando eu li, ele não tinha sido publicado aqui ainda, mas agora já foi, tá? Podem ficar felizes com isso, que é o Simplesmente Blue, que é um outro livro, gente, que ele é muito emocionante e ele me pegou assim de um jeito que, é sério, eu acho que eu ainda não sei se eu já li algum livro da Amy que eu não tenha chorado, porque ela pega a gente nas emoções mesmo. Ela deixa a gente assim com o coração acelerado e muito emocionado com suas histórias. O Simplesmente Blue vai contar a história da Blue e do Wilson. A Blue, ela, mais do que um aspecto do romance, esse livro é muito mais do que isso. Todos os livros da Amy são muito mais do que o romance romântico entre um casal que se conhece, se apaixona e vão viver uma história de amor linda e felizes juntos. É mais do que isso. É uma lição de vida pra gente. E o que acontece aqui nesse livro? A Blue, ela é uma estudante, ela entrou um pouco tarde no colégio e por isso ela está saindo, ela é mais velha da turma dela. Ela tá saindo um pouco mais tarde no colégio e ela meio que entra naquele clichê, né, da pior do colégio, né, da pior tipo de garota da escola e que ninguém gostava, que todo mundo xingava, e ela meio que pega essas características pra ela. Ela poderia até não ser isso, mas ela assumia que ela era assim, né? Porque era mais fácil. E até que chega esse professor, e eu não gosto de livros que tenham romance entre professor e aluno. Não acontece inicialmente aqui, gente, quando eles vão se envolver, já deixando claro para vocês, é bem depois, é bem mais pra frente. Eu não gosto, eu particularmente é um tabu assim que não me atrai em livros. Mas em alguns casos a gente acaba lendo, e esse daqui, apesar de ser esse tabu, de ter esse tabu, ele é incrível, incrível mesmo. O que acontece? O Wilson, ele é um professor, ele entra na turma, na turma dela, e ele vai ser uma das primeiras pessoas que vai fazer com que ela tenha prazer de estudar, de pesquisar, de ir atrás, de mostrar a inteligência que ela tinha, né? Ele vai instigar o melhor dela, né? Vai despertar o melhor dela. E ele vai ver esse potencial nessa garota que vive com a tia, que perdeu a mãe cedo,
Ela não é que perdeu, ela foi abandonada pela mãe dentro do carro desse cara que ela tem como pai. A gente não sabe muito bem as origens da Blue. Então ela fica meio perdida, assim. E o Wilson, ele meio que se torna a âncora dela. Então ele vai ajudá-la muito nessas questões e acontece algo com a Blue que ela realmente vai precisar de alguém e ele vai ser essa pessoa que vai dizer que, ó, estou com você, pode contar comigo e eu vou te ajudar nessa caminhada. Enquanto você precisar de mim, eu tô aqui para te ajudar no que for preciso e no que for possível. E é lindo demais, gente. Fica muito a minha indicação para todo mundo. Eu amo simplesmente Blue. O quarto livro que eu li da Amy Harmon foi o Correndo Descalça, que conta a história da Josie e do Samuel. Eu li ele em 2018, ele também é um romance. E, gente, que história linda! Linda, 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 linda. A Josie é uma... Eles se conhecem, eles são jovenzinhos, eles têm uma diferença de idade, eles já eram adolescentes, ela era uma criança ainda quando eles se conhecem. Mas eles vão viajar junto dentro do ônibus da escola. E ali eles vão desenvolver uma amizade durante essa fase de adolescência e infância. Eles se tornam amigos. E é lindo porque a Josie, ela vai depois, ela é apaixonada por escrita, por livros, e ela vai compartilhar dessa paixão com o Samuel, que é um rapaz passa a morar com os avós, depois que ele tem uma situação com a mãe, com a família, ele vai morar com os avós, e ele era acho que era metade índio, que a mãe dele era índia e o pai dele branco, né? E então ele tem essa mistura de raças. E isso é uma coisa que a Amy faz muito nos livros dela, e eu já vou falar sobre isso, que é relacionamentos interraciais. E ele vai viver com os avós, que são brancos, numa cidade onde 90% da população é branca. Então ele sofria um certo preconceito por ser branco, por ser metade índio, né? Por ser índio, por causa das suas origens. Então é uma questão ali complicada para ele. Ele era um rapaz muito raivoso, muito com os ânimos muito exaltados, e essa amizade improvável com a Josie vai modificar muito a vida dele. E o mesmo acontece com ela, vai modificar muito a vida dela, porque ela foi uma menina que foi criada sem a mãe, ela tinha o pai, os irmãos, e ela teve que amadurecer muito cedo, né? E ela também, uma coisa que, a minha parte favorita no livro, gente, a Josie, ela vai aprender a tocar piano, então a pessoa que a pianista em mim se identificou assim, ó, a musicista em mim teve o coração acelerado assim, me ganhou completamente. E a relação da Josie com a música é algo que te eleva e que conversa muito comigo. Então eu super entendi ela, eu amo esse livro, eu poderia ficar horas falando sobre ele, mas esse vídeo vai ficar enorme, então eu vou parar por aqui. Fica a minha indicação, leiam também, é maravilhoso Correndo Descalça, também já está publicado aqui no Brasil. Agora uma série, todos esses outros livros ainda não foram publicados aqui no Brasil, infelizmente. Os 4 primeiros já foram, mas os seguintes agora não foram, tá? Começando com The Law of Moses. Gente, aqui, esse daqui já é um romance mais paranormal. O Moses, mais um livro que tem relação interracial aqui. O Moses, ele é negro, um jovem negro que... Na verdade, ele é filho de uma mulher branca com um cara negro, né? Mas assim, gente, ele vive também na mesma cidade onde a Josie vivia, que é Levan. E ele vai se apaixonar pela Georgia. Só que tem uma coisa muito peculiar no Moses, né? Ele tem umas visões, assim, ele desenha coisas, né? Pessoas e situações mulheres, no caso, né, que foram assassinadas de forma brutal. Ele tem algumas visões, assim, que são bem delicadas. Então já é um romance mais paranormal, que é muito interessante. Tem um quê de mistério nesse livro que deixa a gente assim, ó, com o coração acelerado, além da parte do romance, né? E assim, sério, esse livro, ele me pegou de um jeito que eu ficava com o coração na mão. Primeiro porque as situações em que o Moses vivia, né, vivenciava com as visões dessas mulheres que tinham sido assassinadas, nessa questão do... é um assassino em série que tem nesse livro, deixa a gente muito assustado. É muito... Não, é um negocinho tenso.
me deixou um pouquinho assustada. Mas a relação dele com a Georgia é uma coisa assim que passa o tempo e depois eles voltam a ficar juntos. Então, gente, só de relembrar The Law of Moses, meu coração. Eu fico emocionada. É um livro muito lindo mesmo. Ainda mais porque conta a história do Moses, como ele veio ao mundo, a história da mãe dele. É uma situação muito delicada, gente. É muito lindo mesmo. E a Amy, ela consegue nos emocionar e assustar ao mesmo tempo nesse livro. Maravilhoso. O segundo dentro dessa mesma série, que no caso é o sexto livro, que é o The Song of David. Então aqui o David é o melhor amigo do Moses. E eu até comento na minha resenha que eu li esse livro, eu comecei a ler esse livro primeiro que a história do Moses. Aí eu parei e olhei assim, não, eu acho que tem um personagem com esse mesmo nome num outro livro. Aí eu voltei, eu descobri que o Moses vem antes do David, né? Aí eu voltei a história, eu fui ler a história do David depois que eu terminei do Moses. E a história aqui do David é o romance dele entre o David e a Millie, né? Eu li ele em 2018. E ele também vai trazer, ele já vai se distanciar do aspecto paranormal, que é só da vida do Moses, né? O David não vê nada, né? Mas ele tem umas questões ali na vida dele e ele vai se envolver com a Millie. Esse casal é muito diferente, gente, é muito diferentão. A Millie, ela é uma dançarina e ela dança no espaço lá que o David criou, que é para adultos, na verdade, né? E a peculiaridade da Millie é que ela é cega. Então imagina uma bailarina cega. Gente, é genial o jeito que a Amy, ela gosta muito de arte, né? A Amy, o Moses pinta, a Josie toca, a Millie dança, então assim, é impossível você não amar esses personagens que são tão ligados com as artes, né? E ali eles vão desenvolver um relacionamento entre eles, assim, que o David tem umas questões ali que eu não vou contar quais são, porque vai ser um mega spoiler, mas que ele precisa lidar. E ele é um cara assim que nunca se imaginou num relacionamento, mas a Millie modifica ele e ele meio que aceita que ele precisa dessa mulher na vida dele, né? É lindo demais esse livro. O sétimo livro, e também tá dentro deste universo, a Amy ela não se cansa de contar a história de outros personagens que a gente vai reencontrando assim nos livros dela. E esse daqui merece muito, que é o The Smallest Part, que conta a história do Noah e da Mercedes. O Noah, ele é um médico que cuida do Moses quando ele estava no hospital e e é uma coisa interessante, né? Porque é onde o Moses conhece o David, nesse mesmo hospital, que tratava pessoas com problemas psicológicos, né? O David não, o Moses via gente morta, né? Então ele tinha que estar muito internado, segundo a visão normal das pessoas, né? E o Noah, o doutor Noah, ele trata dessas pessoas, né? E ele conhece o David, o David vai parar lá por outros motivos, e ele conhece o Moses e o David ali, né? E ele acaba ganhando o próprio livro e ele com a Mercedes, eles são amigos de infância e tem mais uma outra personagem ali porque é um triângulo amoroso e eu li esse livro em 2019 e gente, que triângulo amoroso dolorido, dolorido mesmo. Porque você fica assim com o coração na mão por esses personagens que não mereciam estar passando pelo que eles passam e eles acabam vivenciando isso. A Mercedes e o Noah, ela sempre foi apaixonada por ele, só que ele acaba ficando com a melhor amiga dela, que também era uma das melhores amigas dele. E acontece algo aqui no livro e que vai deixar eles assim numa situação muito delicada. Eu não vou contar porque seria um mega spoiler, mas gente, é um livro assim que
você torce por eles e você fica com o coração partido por tudo que eles vivenciam. É maravilhoso também, gente. Eu amo esse livro. E olha que eu não gosto de triângulo amoroso, hein? Mas Amy Harmon, né? Ela consegue mudar a nossa opinião sobre os assuntos mais delicados possíveis. O 8º livro é o From Sand and Ash, que é um romance histórico. Essa mulher, ela passeia em todos os gêneros, já deu pra notar isso, né? Eu li esse livro em 2019 também. Ele conta a história da Eve e do Ângelo. Se passa na Itália. A Eve é uma judia durante o período da Segunda Guerra Mundial, hein, galera? Pesado. Ela também não faz questão de pegar leve nos seus assuntos, não. Se passa durante o período da Segunda Guerra Mundial. A Eve é judia e o Ângelo, ele é um padre americano que vai estudar na Itália. Eles são criados juntos porque ele vai para lá ainda muito novinho e os avós dele trabalhavam na casa do pai da Eve. Então, apesar de religiões diferentes, eles são criados juntos, eles se tornam amigos. Ele tinha um problema na perna e isso meio que faz com que ela quisesse... Ele era um garoto muito abatido, então ela vai lutar para que ele se torne uma pessoa um pouco mais divertida, ele tenha um pouco mais de alegria na vida dele, né? E até que ele acaba entrando, ela se apaixona por ele também gosta dela, mas ele tem um chamado, né, que é para se tornar padre, e é o que ele faz, ele entra pro seminário, acaba se tornando padre, e mesmo eles sendo amigos, mesmo ela sendo apaixonada por ele, é uma coisa ali que se torna impossível, um romance impossível, né? É doloroso, galera, é doloroso, real. O que acontece? A guerra vem, os judeus começam a ser perseguidos fortemente ali na Itália, conforme a Alemanha vai invadindo, o exército de Hitler e os alemães tomando conta ali do país, os italianos, os judeus italianos são levados para os campos de concentração. E o que o Ângelo faz? Ele começa a se tornar uma pessoa decisiva nessa proteção aos judeus. Eles, junto com a Eve, eles começam a encontrar métodos para fazer com que esses judeus viessem a fugir. Então ele foi um cara assim que agiu com... salvou muitas vidas mesmo. E esse livro, gente, ele, assim, é pesado, é duro, tanto no aspecto do romance quanto no aspecto histórico. É muito bem feito, eu nunca tinha lido nada dentro da questão da Segunda Guerra Mundial na Itália, então foi bem enriquecedor de conhecimento mesmo, fora que a história é linda demais. E como é que se resolve um romance entre um padre e uma judia? Quer saber? Leia esse livro. Por fim, o 9º e último livro que eu li da Amy Harmon foi o recente The Birds and the Swords, que conta a história da Lark e do Tears. Eu li agora em 2020, ele é uma fantasia. E se eu achava que a Amy ela não podia criar mais nada, sei lá, para onde ela iria mais, ela vem e arrebenta com essa fantasia. Que eu também não vou me prolongar falando muito não, porque tem resenha aqui no canal. Então você depois vai lá e assiste a minha resenha, que eu acho que vocês vão gostar de conhecer esse livro, que ele é maravilhoso, gente. E algumas coisas que eu queria falar sobre a Amy Harmon, que eu acho muito importante. Ela é uma das autoras, para mim, que mais traz representatividade nos seus livros. É um assunto que tem se tornado muito em alta ultimamente, que é a questão da representatividade. E desde que eu li o primeiro livro dela, ela é uma autora que faz questão de ter representatividade, mas não daquele jeito forçado, como nenhum livro pode ser. É um jeito muito natural. Como eu falei com vocês, ela, no caso do Correndo Descalço, ela fala muito sobre relacionamentos interraciais, que é o cara que é um índio com uma menina que é branca, no The Law of Moses, e ela trata o livro, essas questões do livro dela, e deixa bem claro, sabe? As questões do preconceito. The Law of Moses, então, é mais ainda, porque ele é um cara negro com uma menina branca numa cidade pequena no sul dos Estados Unidos. Se você tem noção do que é isso, é uma coisa assim, e um cara que vê gente morta.
mulheres assassinadas. Então ainda é mais delicado. E ela trata com uma maestria, assim. Ela fala sobre pessoas com deficiência física. A gente tem o Ângelo e a gente tem a Millie. E isso é com muita naturalidade. Ela não tem. Você percebe que nada é forçado. Ela pensa nos seus personagens daquele jeito. Ela cria eles para serem daquele jeito. E é isso que os torna naturais. É mais do que inserir uma cota num livro. E é isso que eu acho genial dela. Eu acho maravilhoso nos livros dela. A Mercedes, por exemplo, é uma latina. Então, eu não sei, gente. Eu só tenho que aplaudir de pé essa mulher, porque eu acho que ela merece muito mais destaque. As pessoas precisam conhecer muito mais os livros dela, porque são incríveis. São romances que não são apelativos, que são coisas muito bem escritas, muito bem trabalhadas em todos os aspectos, os seus romances históricos mais ainda. A fantasia que eu li recentemente é muito bem construída. Então são livros excelentes que são a minha indicação para qualquer pessoa. Eu indico Amy Harmon. Esse vídeo já ficou enorme, eu tenho certeza disso. E eu vou finalizar agradecendo você por ter me acompanhado até o final. Tem resenha de todos esses livros que eu citei lá no blog. Acessa lá para conhecer um pouco mais sobre a história. E também compre os livros pelo link que você vai estar ajudando o canal, vai estar ajudando o blog. Se ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho e no sininho e ative as notificações. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e que vocês se apaixonem pela Amy Harmon do jeito que eu me apaixonei por essa autora maravilhosa. Fica aqui as minhas indicações e eu aguardo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!